E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. O vídeo de agora trazendo as últimas notícias do Tricolor São Paulo, que empatou ontem pelo Campeonato Paulista e já tem jogo na quinta-feira, trazendo todas as últimas notícias para vocês. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal. Meta de 20 mil inscritos, estamos quase chegando. Se inscreve aí, dá essa força para esse jovem São Paulino. Vídeo aqui todos os dias, ative o sininho de notificações também para ficar por dentro de todas as notícias do Tricolor. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre aquilo que não foi um jogo ontem e sobre o jogo de quinta-feira, o time que o Zubeldia vai colocar em campo contra o Guarani. Créditos, direitos, traz, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Do jogo. Se eu pudesse recuperar os 90 minutos de vida que eu perdi assistindo esse jogo aí, eu recuperaria, viu? Porque foi um jogo muito ruim do São Paulo. A gente, claro, tem que levar em conta que o São Paulo não estava completo, muitos jogadores ainda estavam voltando lá dos Estados Unidos, muitos jogadores da Copinha também. Um gramado muito ruim do estádio lá do Botafogo de Ribeirão Preto. E um resultado que a gente não pode avaliar muito assim, não pode tirar muito como parâmetro. São Paulo voltou agora dos Estados Unidos, depois a gente vai poder comentar um pouquinho mais, tem um jogo importante essa semana. E esse jogo vai dizer muito pouco do São Paulo na temporada. O que a gente pode tirar de bacana desse jogo aí foi o menino Rian Francisco, que me parece ser um baita jogador de futebol. Me parece ser um jogador que vai ser muito aproveitado pelo Zubeldia nesse ano de 2025 e que mostrou muita personalidade nessa partida. Já colocou uma bola no travessão logo no começo, isso fez com que ele se soltasse mais no jogo. E é um menino para a torcida do São Paulo ter muito carinho com ele, porque vai poder ajudar e ajudar demais, não só em 2025, como nos próximos anos aí do São Paulo, né, Rafa? Então, eu estou muito com o Zé. Eu trabalhei no jogo do São Paulo com o Botafogo, né? Porque senão não teria assistido mesmo. Assim, é muito complicado a gente fazer uma avaliação, fazer uma crítica sobre esses jogadores, porque o profissional tem que ter condição para realizar o seu trabalho. Primeiro, a condição de descanso, que ela é fundamental para todos. E não teve, né? Teve descanso, mas aí você tem um descanso na função do jogador de futebol, você tem que ter uma pré-temporada, o cara tem que começar a entender um novo processo, são jogadores chegando. O time que entrou em campo ontem, em função da divisão do elenco que estava nos Estados Unidos, voltando dos Estados Unidos, elenco da Copinha, foi um time que nunca jogou junto. Então, vai se esperar o quê de uma partida como essa? Não podia ser nada diferente do que foi um jogo horroroso, um 0-0, mas eu isento todos os participantes. Lamento pelos dirigentes e por essa ganância, né? Porque é o seguinte, agora tem que ter jogo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, passa Natal, Ano Novo, tem que começar, tem que ter jogo toda hora. Não é assim. A gente tem que cuidar do produto futebol. O produto futebol, ele é muito valioso e importante. Mas se você começa a não valorizar esse produto, colocar um produto de má qualidade no ar, né? A coisa vai desandar. Eu lamento que a gente estejamos vivendo esse momento. Né? Com 9 que vieram dos Estados Unidos, mais 2 que vieram de Jaú na Copinha e um banco só de jogadores da Copa São Paulo. Sem ter feito nem aquele treino da bola parada, aquele treino fantasma, nada. Foi pro campo assim, aliás, o campo bem ruim, gramado bem ruim, arbitragem bem ruim. Paulistão, né, começa com aquela, né, com a sua perspicácia na arbitragem, e o jogo foi tenebroso mesmo, e acho que se for para avaliar os moleques por esse arremedo, esse catado de ontem, acho uma sacanagem, né? O São Paulo não teve alguns, um ou outro foi um pouquinho melhor que um ou outro, mas não dá para analisar, avaliar nenhum jogador, nem mesmo os profissionais que jogaram mais do que deveriam, né? Porque não dá para fazer tantas trocas. E acho que as sequelas dessa pré-temporada / jogos acumulados, elas se estendem até a semifinal de hoje contra o Criciúma em Araraquara pela Copinha. A Copinha que o São Paulino, em geral, está dando muito valor por o time da Copinha estar jogando bem, por ter jogadores interessantes, mas o fato é que alguns deles vão jogar menos de 24 horas depois de estarem em campo pelo profissional contra o Botafogo, né? Lembrando, né, Tirone, se o São Paulo vencer o Criciúma logo mais em Araraquara, ele vai para a final já está confirmada para o Pacaembu, com alvará provisório para 20 mil pessoas. Podemos ter até São Paulo e Corinthians na final, na reabertura do Pacaembu, né? A gente costuma dizer São Paulo e Corinthians talvez fizeram, o Vessone que falou isso, a maior final de Copinha em todos os tempos, um 4-3 lá, o jogo do Jameli,
O Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo. Poderíamos ter essa final, mas o São Paulo vai a campo hoje, em Araraquara, completamente desmilinguido, assim como foi ontem. O São Paulo profissional desembarcou há pouco, Tironi. Ninguém fez muito alarde, desembarcou há pouco. E o São Paulo profissional faz o seu primeiro jogo, talvez inteiro, né? Minimamente inteiro na temporada, contra o Guarani na quinta. E domingo tem aí sim confirmado o Corinthians pelo Paulista no Morumbi, 18h30. Primeiro grande clássico. Aí vai ter bastante gente. Já posso anunciar para vocês que o patrocinador lá, a Superbet, vai fazer uma ação que eles consideram o maior bandeirão de todos os tempos no futebol. Vamos ver como é que vai ser isso. Unindo a arquibancada toda em homenagem aos 95 anos do São Paulo. Vai ter evento pra caramba, porque aí agora vai começar para valer, né? O Paulistão quinta e, sobretudo, domingo, para os dois clubes, que nós vamos falar aqui, né? A coisa começa para valer mesmo para os dois clubes no domingo, com São Paulo e Corinthians no Morumbi. Pô, podia reverter esse bandeirão em grana, hein, meu? Vê aí quanto custou, deposita no cofre do São Paulo. Eu trocava, hein? Um bandeirão por um acréscimo aí. O patrocinador é aquilo, né? Tem a questão do Oscar, que pode ser que ele paga parte do Oscar, e também o patrocinador vai aparecer mais nessa temporada com ações como essa, e vamos ver se o jogador que foi também bancado lá pela Superbet vai começar jogando ou não. É uma das questões para domingo aí. Mas até lá tem muito jogo. Tem São Paulo e Criciúma, tem São Paulo e Guarani, pode ter São Paulo e Corinthians na Copinha, e aí sim, no domingo, São Paulo e Corinthians confirmado no Morumbi, 18h30. Muito bem, o André Justino aqui fala, caraca, Tironi, falar que ficaram devendo, depois fala da torcida de internet, sem pressão com os moleques. Então, André, convido você a ler um texto que eu escrevi, tá aí na internet, clica lá, Eduardo Tironi, coluna, tal, você vai ler, eu falo um texto justamente isso, que é um absurdo você cobrar os moleques diante de um time feito Frankenstein do jeito que foi. Agora, Vessone, uma discussão que ficou aí nessa conversa é sobre a utilização desses moleques no jogo, porque tem a copinha. E eu falei, pô, mas que se dane a copinha, tem 200 campeonatos aí de base e tal, mas a copinha, muita gente acha que é uma coisa um pouco especial. O corintiano, por exemplo, acha muito especial. Você acha que deveria ter segurado ou não colocado os caras, porque tem um jogo da copinha importante? Em outras palavras, o que seria mais importante para o São Paulo? A copinha, nesse momento, ou o início do Paulistão? Porque essa foi a discussão, né? Os moleques acabaram jogando. Me parece, como está a tempo da equipe profissional, dos medalhões e tal, classificarem o São Paulo, me parece que a Copinha, por ser a reta final, faltam 2 jogos, neste momento me parece mais importante. O São Paulo tem um time para se recuperar, faltando 10 rodadas, para mim, sem muito problema, e se classificar no grupo, e você não deixa de ter a possibilidade de conquistar um título da Copinha. Gente, assim, para muita gente que não acompanha, cara, nós estamos falando meio que o supra-sumo da base. É o maior campeonato que alguém pode vencer. A gente ganhou o Brasileiro Sub-20. O impacto é muito menor do que a Copinha. Por mais que tem muito clube hoje, ela mudou muito, em cheiro de clube na Copinha, mas ela ainda segue muito grande pelo período que ela é. Esse ano um pouco mais atrapalhado, né? Porque como o Paulista começou mais cedo, porque não era para a gente estar falando de Paulista, era para eles estarem reinando sozinho a molecada, era só eles ainda no dia 21. Aliás, o Corinthians estreia, por exemplo, o ano passado, exatamente dia 21 de janeiro. Até lá, até o dia 20 não tinha nada, era copinha, copinha, copinha. É que os meninos foram atrapalhados por esse calendário um pouquinho mais cedo do futebol brasileiro em 2025. Mas, de verdade, eu entendo assim, o São Paulo não largar mão da copinha. Vale 3 pontos, mas meus titulares voltem, tem 10, 11 rodadas pela frente, depois eu tenho condição deles se virarem. Assim. Eu até entendo, de verdade, o São Paulo não desprezar a copinha, faltando 2 jogos. Tironi, só uma coisa para acrescentar, né? São 128 times na copinha. Restaram 4. Faltam 2 jogos. Ou você não entra para jogar esse negócio, ou faltando 2 jogos, você tem que levar a sério. Uhum. E a torcida está envolvida com o time da Copinha. Essa é a principal questão, né? Se não tivesse,
Ok, mas não, está. E aí, né, Vessone, eu concordo muito com você. Aí tem um detalhe. Os dois torneios são administrados pela Federação Paulista de Futebol, o Paulistão e a Copinha. E a relação tão umbilical que o presidente de São Paulo tem com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Casares com o Reinaldo, nesse momento, me parece ridículo o tratamento da Federação Paulista de Futebol em relação ao São Paulo. Ou assim, não vamos adiar o jogo da primeira rodada, vocês se viram, vocês não vão fazer a pré-temporada, ou se vai fazer esse negócio, pelo menos o jogo da Copinha de hoje poderia ser adiado em 24 horas, era o mínimo, né? Nessa circunstância toda, mas não, ficou do mesmo jeito e assim vai. Até porque se adia para quarta-feira, você conseguiria até colocar os seus profissionais na quinta normalmente, né? Perfeito. Exatamente. É isso. Isso. Eles estariam de volta, cansados, aquele coisa toda, mas estariam de volta. Aliás, o primeiro treino do grupo todo de novo junto é amanhã só, né? Eu imagino. Até amanhã, quarta-feira. Hoje já foram para casa. Ah, tá. Só tem um treino para o jogo com o Guarani, né? Agora, ontem eu falei, né? Situação discreta, ficaram devendo, não sei o que e tudo mais tal. Tem uma expectativa muito grande sobre base, né? Não, a base tem que jogar, coloca a base e tudo mais. Aí os caras jogam, e aí ontem não jogaram bem, como o time inteiro, né? Não jogou bem. E aí já começa, não sei quem não serve, esse aqui tem que virar CLT, esse aqui não dá mais e tudo mais. Tudo muito precoce, né, Arnaldo? Seja os caras da Copinha, seja os caras que são da base e que já estavam no profissional. Caso do Rodriguinho, do Henrique do Carmo e tudo mais. Sim, eu acho que é muito difícil fazer essa avaliação. Eu pelo termômetro da cornetagem, né, deu para perceber. Aí, de novo, uma questão que pende para a Copinha. Ninguém cornetou os jogadores da Copinha que jogaram ontem. Nem o Rian, nem o Hugo, nem os que entraram. Os jogadores da base que estão no profissional há muito tempo, ou há mais tempo, acho que estou sendo, né, um pouco exagerado, há mais tempo e que não desempenharam, que talvez não se envolveram tanto, esses receberam, digamos, a convergência das críticas, né? O Rodriguinho, o Henrique menos, mas o Henrique. O Rodriguinho é um jogador que subiu com o Rogério Ceni, fez gol na estreia, na Copa Sul-Americana, com o estádio lotado, parecia ser um estrondo, iniciou algumas partidas como titular, mas nos últimos anos, ele começa, quando o treinador chega, ele começa empolgando, recebe uma ou outra chance. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Dorival, foi assim com o Carpini, foi assim com o Zubeldia. E depois ele vai murchando. É uma questão, acho que, de perfil, personalidade. E ontem, sabe como o Vessone tem aquele jogo, time vai mal, vamos escolher um. Foi o Rodriguinho, né? Tava todo mundo tirone no Rodriguinho. Eu entendo que ele, por mais... Mas mesmo ele, o Henrique, e todos que vieram dos Estados Unidos, eles não estão preparados para jogar um jogo inteiro em Ribeirão naquelas condições ainda, né? O negócio puxou a corda de lá, puxou a corda de cá, e os profissionais mesmo sofreram demais, sobretudo no segundo tempo, né? E acho que eu acho que assim, não pode ser a última chance do Rodriguinho o jogo de ontem, né? Ele tem que ter uma chance real, né? Daqui para frente, porque senão seria uma sacanagem, na minha visão. O cenário que os garotos foram colocados é o pior possível, né? Sem time titular do lado, sem os melhores, com viagens, cansado. Põe tudo isso no combo, bate no liquidificador. Quem vai surgir melhor? Quem vai dar certo? Esses ou o lateral índio que do lado tinha Adilson Batista, o Adilson zagueiro, Rincon, Vampeta, Marcelinho. É mais fácil ser o índio e o Kleber e o Edu Gaspar ou esses meninos de São Paulo nessa condição? Então, se a gente não tiver essa ponderação, a gente vai queimar todo mundo. Todos eles já não servem de cara, manda embora e tudo. Tudo na vida, muitas vezes, é contexto. Acho que esse caso, se a gente focar só nos meninos que eles fizeram, você vai querer mandar embora todo mundo e não é justo. Bom, quem também não estava no banco ontem porque estava viajando e talvez não tenha nem visto o jogo foi o Zubeldia, né? Estava viajando, não era suspensão, não. Ontem ele estava viajando de volta ao Brasil dos Estados Unidos, então estava lá o Max Cubeiras.
o auxiliar dele na coletiva. Ele falou um pouco isso, né, Arnaldo? Os caras desfrutaram, mas calma, é um jogo, não dá para tomar nenhuma grande conclusão. Ele mesmo percebeu que os moleques foram discretos, mas evitou colocar pressão em cima deles, né? Tinha uma coisa curiosa, essa é a mais divertida, né? Alguma coisa precisa ser divertida num negócio desse. O Max Cubeiras, que substituiu o Zubeldia algumas vezes por suspensão, dessa vez não, você explicou bem, tem aí uma pecha, porque ele foi o técnico do São Paulo contra o Atlético na Copa do Brasil, naquele jogo que o São Paulo perde na última bola, que ele demora, que ele não substitui, né? Não sei se vocês lembram. Isso. O time vai inteiro até o final, aí perde o gol na penúltima bola com o Lucas, toma o gol na última bola, né, no Batalha. E todo mundo, você não substituiu, E aquilo ficou. E ontem, o cara tinha no banco só gente da Copinha, que ele nunca tinha trabalhado. Alguns, sim, poucos, né? No banco, só o Negruti, acho que ele tinha trabalhado, talvez. O Ferreira, acho que uma semana, enfim. E tinha também o jogo da Copinha. Então, se ele coloca mais moleques, ele prejudica mais o time que ia jogar hoje pela Copinha. O cara estava numa situação meio delicada. Tava lá também o técnico do Sub-20, o Alan Barcelos, talvez lá, tipo, olha, não sei o quê. Então era uma situação muito, né? E ele procurou na coletiva, na entrevista, poupar e elogiar todos os jogadores jovens, dizendo que precisa calma, processos e tudo mais e tal. E só para ter o exemplo do Rodriguinho e da situação de ontem, de como era o time, o meio de campo do São Paulo ontem tinha Santilongo como titular, foi pouquíssimas vezes titular. Hugo, da Copinha, a primeira partida que ele faz no time profissional, e Rodriguinho. Esse era o meio de... Os caras nem se conheciam. Tipo, opa, oi, tal. O torcedor acha que pela qualidade técnica, às vezes, pela rodagem, 3 caras que se veem, que nem a gente, nós 3. A gente nunca fez um programa juntos, certo? O dia da estreia do Vessone no G4, digamos assim, nós já estamos juntos há algum tempo. Eu tô mais velho, o Tirone é mais... Imaginar que a gente vai estar falando aqui com fluência um com o outro no primeiro programa é impensável. Vocês não saberiam nem como eu ia agir, como né, a maneira que eu ia me comportar. Fala muito, se fala pouco, como faz. Hoje o Tirone a gente já entende deixas dele na hora que ele precisa chamar a próxima. Tá claro ali na nossa mente o gesto dele. Então, é exatamente isso que você fala. Aqui, ó, tem uma pergunta para você aqui, Arnaldo. Diga. Que é sobre o Zubeldia, que nem estava lá ontem, mas assim, quer ver? Se o Zubeldia está perdido no comando do São Paulo. Não me parece. Eu acho que nem um pouco. Eu acho que ele... A pergunta é do Igão, viu, Arnaldo? Não o Igão zagueiro, que não joga. O Igão zagueiro tá meio perdido. O Igão zagueiro está perdido lá, ninguém sabe onde ele está. Mas o Igão aqui pergunta se o Zubeldia está perdido no comando técnico do São Paulo. Não, eu acho que não. Eu acho que ele tem... ele agora participou efetivamente da formação do elenco para essa temporada. É verdade que era uma formação de muito mais saídas do que entradas, estava previsto, ele topou, né? Mas eu acho que o time tem uma cara já do ano passado e pode ter uma alternativa um pouco diferente com a entrada do Oscar, né? Um jogador que ele vem falando muito, o Zubeldia, que um jogador que o São Paulo não tinha um jogador desse tipo no ano passado. Ainda acho que é o começo, mas a base ali... O São Paulo jogou... Isso serve, Tirone, Cruzeiro, Flamengo, como jogos amistosos, para mostrar que o técnico não está perdido. O São Paulo não foi um desastre, nem contra o Cruzeiro, nem contra o Flamengo, né? E teve meio uma linha mestra ali, né? Um mesmo sistema, mesmo com times misturados contra o Cruzeiro, eu acho que não. Eu acho que não está perdido, não. Mas é curioso uma coisa, o Vessone é um cara muito bom de números. De quanto tempo aconteceu o negócio, quanto tempo o time está assim, quanto tempo o time está assado. E o Rodrigo Leite Pinheiro fala o seguinte, Vessone, e os números, quando torturados, confessam qualquer coisa, mas olha só, vocês estão esquecendo que o São Paulo está a 8 jogos sem ganhar, é quase o tempo que o Corinthians só ganha,
é quase o número de jogos que o Corinthians só ganha. De fato, se juntar a reta final ruim do São Paulo no ano passado, 3 jogos esse ano, 3 empates. O São Paulo está a 8 jogos sem ganhar. O que, quando a gente olha os números, dá uma certa surpresa. É curioso demais. Eu confesso que eu estou impactado. Eu não lembrava disso. Assim, parece uma bobeira, mas eu não lembrava, né? Quando o Alexandre, que eu não consigo falar o sobrenome dele, Gisbrecht. São Paulo, for colocar aquela sequência, sei lá, daqui a 5 anos, porque em 2024, 2025 ficou tanto. Aí a gente vai falar, sério? Foi isso mesmo? Eu não lembro desse período, porque fica passando meio, ainda mais fechando 24, começando 25, mas é bem impactante mesmo. Ele tem razão, quase 10 jogos é um número alto mesmo. Bom, e o Zubeldia se incomodou com isso, né, na coletiva, na entrevista que ele deu lá. Ele desceu ali a ripa nesse final de temporada do ano passado do São Paulo, né, Arnaldo? Sim, acho que ali o time largou mesmo. Perdeu os últimos 3 jogos por 2-1, daquele jeito. Aliás, o último jogo perdeu para o Botafogo foi uma brincadeira, que era o jogo do título, né? Não jogou mal e o Jandrei deu o gol na última bola do jogo. Agora, eu acho que assim como é muito cômodo emendar uma série de uma temporada para outra, é muito cômodo emendar uma série de negativos de uma temporada para outra. Não tem nada a ver esse início com o final do ano passado. O São Paulo jogou contra Cruzeiro e Flamengo. E agora Botafogo fora com esse time aí. Né? Eu acho 3 empates para os 3 primeiros jogos do São Paulo nessa temporada ótimos. Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, um show de horrores ontem lá no estádio do Botafogo. Que jogo horrível, né, cara? Todo mundo que assistiu esse jogo, acho que tá com a mesma opinião. Se tivesse uma maquininha do tempo pra desver a partida, eu acho que todo mundo aceitaria essa opção pra desver esse jogo, que foi um jogo tenebroso. Poucas coisas boas. O Rafael fazendo boas defesas, é bom para dar confiança para ele. O goleiro ele tem que ter confiança. Jogadores como o Rodriguinho não se saíram tão bem. A gente pôde ver um pouco do Rian Francisco em ação, porém num jogo de um time completamente desconexo, fica difícil até avaliar o garoto. Espero que após a copinha ele jogue mais vezes, né? O São Paulo, que se eu não me engano, joga hoje contra o Criciúma. Então, foi uma partida tenebrosa que serviu pelo empate, menos mal. Agora o São Paulo vai focar no que realmente importa, que é começar a montar o time para o jogo contra o Guarani e o clássico derby majestoso no final de semana. Ao que tudo indica, Lucas e Oscar serão titulares tanto no jogo contra o Guarani quanto no jogo do final de semana contra o Corinthians. E aí depois disso o Zubeldia, a comissão técnica, vai avaliar para aí, quem sabe, já começar a fazer um revezamento e dar, não vou falar uma folga, mas um descanso pro Oscar e pro Lucas, que nessa lista de jogadores, Oscar e Lucas são os jogadores que mais vão revezar é a palavra certa, mas descansar. Os jogadores que vão ter o maior cuidado da comissão técnica para evitar lesões, porque esses caras, no entendimento da comissão técnica e também de nós torcedores, são os pilares do time do São Paulo. O Zubeldia e a comissão técnica ainda tá num dilema, porque o Oscar ele precisa de ritmo de jogo, e para você ter ritmo de jogo você tem que jogar. Só que você ficar jogando quarto domingo, você pode correr o risco de estourar o jogador. Principalmente porque o Oscar não tem o costume de estar jogando quarto e domingo. Então a preparação dele tem que ser uma preparação diferente. A pré-temporada é uma pré-temporada curta, então o Campeonato Paulista, pelo menos até o meio do Campeonato Paulista, ainda é pré-temporada para as equipes grandes. Então a comissão técnica vai ter um cuidado enorme com 4 nomes: Alisson e Pablo Maia, porque estão voltando de lesões, e Oscar e Lucas, porque entendem que são os pilares desse time. São jogadores que, se machucarem, não tem substituto. Uma coisa, o Caleri machuca, você tem o André Silva. O Ferreirinha machuca, você tem o William Gomes. O Luciano machuca, você pode colocar o André Silva para jogar ali, ou pode subir o Rian Francisco para jogar naquela função. Mas o Oscar e Lucas não tem substitutos.
Não tem um jogador com qualidade técnica, velocidade e drible do Lucas, e não tem um jogador com qualidade técnica, visão de jogo, cadência e dinâmica do Oscar. Então esses dois caras são os pilares do time do São Paulo e vai haver um grande cuidado para esses jogadores estarem aptos para jogar nos jogos mais importantes. Já começando pelo jogo do fim de semana, se eu não me engano tem sanção também agora já em fevereiro tem sanção. Então, São Paulo tá tendo um grande cuidado com esses jogadores. Mas também todo mundo quer ver Lucas e Oscar jogando juntos. O Lucas, que é a flecha, e o Oscar, que é o arco. O principal dilema também da comissão técnica do São Paulo é o que fazer com o Luciano. Se deixa ele no campo e tira o Ferreirinha, ou se coloca o Luciano no banco e coloca o Ferreirinha para jogar. A balança sempre vai pesar para um lado, é o custo-benefício. Você ter o Luciano em campo, você ganha em poder de finalização, em artilharia, um cara que vai estar lá para fazer gol, mas você perde alguns outros aspectos, e você tendo o Ferreirinha em campo, você ganha velocidade, ganha drible, ganha desafogo, ganha contra-ataque, ganha muitas coisas. Então o Zubeldia, eu acho que vai haver um grande revezamento entre Ferreirinha e Luciano. Eu acho que esse revezamento não vai ser Oscar e Luciano, a não ser que o Oscar chegue muito mal, e não é o que parece. A gente lembra que o Rames Rodrigues, quando o Zubeldia chegou, o Zubeldia testou 1, 2 vezes e viu que não jogava, e aí já começou a não... descartou dos planos. O Oscar foi aprovado pelo Zubeldia, e ao que parece o Zubeldia quer colocar o Oscar e entende que ele é um jogador importante. Ele já falou isso, né? O Oscar é um jogador importante que chega para complementar uma função e fazer uma função que o time de São Paulo não tinha na temporada do ano passado, e é o que eu vivia falando aqui para vocês. Eu não tenho nada contra o Luciano, eu tenho muita coisa contra o Luciano de meio atacante, né? Porque o São Paulo não cria, o São Paulo não joga, o São Paulo é lento, o São Paulo é previsível, né? Agora, se o Zubeldia montar o sistema com Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, os dois jogando na frente, aí é o time perfeito, né? Entre aspas, porque também tem o Ferreirinha, que para mim é um cara que desequilibra e é o único jogador que dá amplitude no time do São Paulo. Então, são decisões que o Zubeldia vai ter que tomar, são decisões que cabe a um treinador. É difícil, mas o cara tem que tomar a decisão. O cara recebe muito bem para isso. Mas o bom é que, como vai haver um revezamento, eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Talvez em jogos grandes o Luciano faça uma birrinha aqui e ali, se não ficar no banco, mas a gente está acostumado, é o combo. Luciano, mesmo jogador que faz gol e chuta a bandeira, é o jogador que reclama, não dá passe e fica de bico no campo. Então a gente já conhece o combo Luciano. Vamos ver o que o Zubeldia vai planejar para o jogo de quinta-feira, se eu não me engano, contra o Guarani. Vou estar trazendo tudo para você, então se inscreva no canal para não perder os vídeos aqui, beleza? Todos os dias tem vídeo no canal, então se inscreve aí dessa força. Se você não deixou o like, deixa o like. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!